O Asilo da Desesperança. Pesadelo em Sapphire Care. Era uma noite sombria quando o telefone do escritório de notícias ressoou, marcando o início de uma história que envolvia desespero e horror. Do outro lado da linha, uma voz trêmula implorava por uma investigação em um lugar macabro. Essa voz perturbada referia-se ao Sapphire Care, um asilo sinistro localizado em South Buffalo, conhecido por seus pacientes como o último refúgio da desesperança. O governo federal havia conferido ao Sapphire Care uma classificação aterradora, concedendo-lhe apenas 2 das 5 estrelas possíveis, rebaixando-o ao status de abaixo da média, uma classificação que só alimentava o mistério que envolvia o local. A protagonista desta narrativa sombria é Barbara Kent, uma alma paralisada pela tragédia. Após a morte prematura de seu filho Rick aos 39 anos, Barbara, sem ninguém para cuidar dela, embarcou em uma jornada de regresso à cidade de Buffalo para se reunir com sua irmã. O que ela encontrou foi um pesadelo além de qualquer imaginação. Um quarto no Sapphire Care era ofertado por um preço exorbitante de $12.000 por mês, mas o que o dinheiro não podia comprar era a paz de espírito. Bárbara compartilhou histórias macabras de enfermeiras escassas, suprimentos básicos ausentes, como fraldas para adultos, e uma equipe sobrecarregada além dos limites da sanidade. Mas as horripilantes condições físicas eram ainda mais aterrorizantes. A estrutura do local parecia ter sido corroída pela própria essência do medo. Paredes em ruínas e isolamento exposto conferiam à instituição um aspecto de abandono, como se estivesse condenada por forças sobrenaturais. No âmago dessas angustiantes questões de qualidade de vida, estava uma sequência perturbadora de erros graves, como se a própria morte conspirasse contra os habitantes do Sapphire Care. Relatórios estatais revelaram que erros de medicação eram apenas a ponta do iceberg, com registros de contratações suspeitas, incluindo criminosos, e até negligência na limpeza de agulhas, uma negligência que poderia facilmente espalhar doenças letais. Quando os jornalistas decidiram confrontar o supervisor do Sapphire Care, Daryl Sokol, ele se mostrou elusivo e evasivo, como se fosse uma sombra fugidia. Ele não retornou às ligações, aprofundando ainda mais o mistério que envolvia o asilo. E embora houvesse um projeto de renovação no valor astronômico de $700.000 em andamento no saguão e na área de terapia, os quartos dos pacientes pareciam condenados à decadência eterna. O Departamento de Saúde, ciente das horripilantes alegações, revelou que estava conduzindo uma investigação ativa sobre os níveis de pessoal e a qualidade do atendimento no Sapphire Care. Mas para aqueles que estavam presos nas garras gélidas daquele asilo, o desespero ecoava pelos corredores, como um lamento dos condenados, implorando que ninguém, em sã consciência, colocasse seus entes queridos neste lugar terrível. Assim termina esta narrativa, onde o terror da realidade se entrelaça com o sobrenatural, em um pesadelo que se recusa a descansar em paz. Os segredos sombrios das casas de repouso. Sedação dos idosos. Hoje vamos investigar algo que talvez você nunca veja. Algo que possivelmente nem perceba que está acontecendo. Nossos idosos vivendo em casas de repouso, muitos deles sozinhos, sem ninguém para visitá-los. Nossa investigação revelou o que pode acontecer com essas almas esquecidas quando ninguém está observando. Eles são sedados e deixados para morrer. Esta é uma investigação da WFAA conduzida por Charlotte Huffman. Há um segredo que algumas casas de repouso não querem que você saiba. Elas frequentemente sedam os idosos para dormir em vez de contratar pessoal suficiente para cuidar deles. Usam medicamentos potentes e potencialmente fatais para alcançar isso. Drogam-nos para que fiquem quietos. Existe até mesmo um termo para isso, chamado canalizar os adormecidos. Mas o que isso significa? Pode ser qualquer medicamento que induza uma pessoa a dormir, fazendo com que fiquem mais fáceis de cuidar. Estas são palavras de uma informante que trabalha diretamente com os residentes de casas de repouso. Ela diz que testemunhou pessoalmente essa sedação excessiva.
Estamos escondendo sua identidade porque ela teme retaliação. As famílias não têm ideia do que está acontecendo. Descobrimos que muitas casas de repouso no Texas estão sedando os idosos e estão indo a extremos para esconder isso. Começamos com uma ligação telefônica. Há 7 meses recebi uma ligação e a pessoa tentou me persuadir a vir rapidamente. Mais tarde entrei no Kaufman Health Care Center e cheguei ao quarto 104, onde conheci May, a mulher por trás da ligação desesperada. Quando entrei, o cheiro de urina era inegável. May estava lá porque era muito fraca para sair da cama. Então ela usava fraldas, dependendo de alguém para cuidar dela. Ela me mostrou pílulas estranhas, azuis e brancas, que começaram a aparecer em suas refeições. Ela recusou-se a tomá-las e desconfiou que a equipe estava escondendo o medicamento em sua limonada. Enviaram a limonada de May para análise em laboratório e descobrimos que a bebida continha um anticonvulsante com efeitos sedativos. A situação de May se repetiu em outra casa de repouso, onde lhe deram uma pílula antipsicótica, risperidona, sem motivo adequado. Médicos alertam que os antipsicóticos têm riscos sérios e só devem ser usados em casos específicos. No entanto, nossa análise de dados de casas de repouso descobriu que o número de diagnósticos de esquizofrenia aumentou dramaticamente, mesmo em idosos que normalmente não desenvolvem essa condição. Isso é inapropriado e perigoso. O Estado tinha suspeitas sobre isso e emitiu um memorando em 2016 alertando sobre diagnósticos intencionais inadequados e fraudulentos. Além disso, as casas de repouso estão justificando as prescrições com diagnósticos de condições psicóticas, o que é suspeito. Esta é uma situação alarmante que deve ser abordada. As casas de repouso estão usando medicamentos para controlar os residentes e economizar dinheiro, em vez de fornecer o cuidado adequado. Se você tem um familiar em uma casa de repouso, é fundamental verificar os medicamentos prescritos e por que estão sendo administrados. Se a casa de repouso não responder às suas perguntas, entre em contato conosco e tentaremos obter respostas. Olá amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, obrigado.